Oi pessoal, boa tarde. Tia Suiane passando para gravar esse vídeo explicativo da nossa avaliação de hoje. Então hoje a nossa avaliação será de História e Geografia. Então eu quero que vocês fiquem atentos para algumas informações que nós temos na nossa avaliação, certo? Então a primeira delas, que a nossa avaliação ela possui 10 questões, sendo 5 de História e 5 de Geografia. Tá bom? Em seguida, vocês vão colocar o nome completo de vocês e a turma, se é do 7º ano A ou B. Vamos lá. O nosso primeiro bloco, as 5 primeiras perguntas são perguntas voltadas para a história. Então, a primeira pergunta, você vai falar o nome do revolucionário, digamos assim, né, que criou aí a Reforma Protestante. Então, você vai marcar uma dessas alternativas, tá bom? Lembrando, pessoal, que vocês vão poder também pesquisar no livro didático. Tá aqui, ó, para a resolução da avaliação de história, podem consultar das páginas 47 até 55. Então, se você ainda tiver dúvida, eu acho que vocês não têm mais, mas caso vocês tenham dúvida, aí no nome do monge que rompeu com a Igreja Católica, vocês podem consultar no livro didático. Vamos aqui para a segunda questão, certo? Vocês vão, na segunda questão, marcar a doutrina que ficou difundida em toda a Europa e que o monge, que era o Lutero, ele foi excomungado pela Igreja Católica e criou uma nova doutrina. Qual é o nome dessa doutrina? Então, vocês vão marcar aqui uma das alternativas. Na questão de número 3, pessoal, não sei se vocês lembram que a gente discutiu sobre João Calvino, que também era um homem que rompeu aí com a igreja religiosa. Então, o João Calvino, ele fundou aí uma nova doutrina, certo? Que foi chamada como calvinismo. E o calvinismo, ele era diferente da teoria de Lutero. Então, essa, certo, diferença estava em uma delas, certo, sobre as pessoas que seriam salvas e aquelas que seriam condenadas à morte eterna. Então, essa diferenciação do Lutero para o calvinismo foi chamada de quê? De predestinação absoluta, de justificação da fé, de indulgência, de purgatório dos pecadores. Então, só para refrescar a memória de vocês aqui nessa questão 3, o João Calvino, ele defendia o quê? Certo? Então, vocês vão botar aqui a principal defesa do João Calvino, certo? E também a que se diferencia de Lutero. Só uma opção está correta. Tá muito fácil, gente, essa questão. A tia falou com vocês na aula passada. Nós debatemos sobre o que o Calvino defendia, sobre o que o Lutero defendia, certo? Uma dica para responder essa questão. De acordo com Calvino, como as pessoas iriam ser salvas, certo? Vou dizer mais nada, senão vou dar a resposta. Então, pensem e respondam a questão de número 3. Na questão de número 4, diz o seguinte: ela surgiu no interior da Igreja Católica com o objetivo de conter o avanço do protestantismo e rever as práticas da própria Igreja. Assinale a alternativa correta. Então, gente, qual foi o nome do movimento que surgiu para manter o avanço do protestantismo? Aí vocês vão colocar aqui o nome do movimento. Questão 5 e a última. Vocês vão marcar a alternativa que melhor define o que foi a Inquisição, tá certo? O tribunal aí da Santa Inquisição, que também foi tão discutido, tão debatido por nós. Aí nós vamos para o segundo bloco, que é de Geografia. Vocês vão consultar as páginas 17, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 47, 52. Percebam, pessoal, que a tia colocou as páginas que nós estudamos mais e também as páginas que, de certa maneira, eu vou cobrar aqui na avaliação, tá bom? Então,
Na primeira questão, pessoal, vocês vão marcar a alternativa que não faz parte da fronteira com o Brasil, ou seja, vocês vão marcar a alternativa dos países que não fazem parte da fronteira do Brasil. No nosso mapa, nós estudamos quais os países que faziam fronteira com o Brasil e os 2 que não faziam. Então, vocês vão marcar aí, certo? Os 2 países que não fazem fronteira com o Brasil. Na questão de número 2, vocês vão citar aqui as principais formações vegetais no território brasileiro. Também tem no livro didático, caso vocês não lembrem. A questão de número 3, pessoal, vocês sabem que o Brasil ele está dividido em regiões. Então, vocês vão marcar aqui as regiões, vão dizer aqui onde tem texto de resposta longa, vocês vão colocar, por exemplo, na 1, vocês acham que é a região centro-oeste? Aí coloca 1 centro-oeste. Na 2, vocês acham qual é a região? Coloca. Na 3, qual é a região? No número 4, qual é a região? E assim por diante. Então, tem que estar o número e a região correta aqui nesse texto de resposta longa, tá bom? Na número 4, pessoal, nós temos aqui uma imagem que mostra o campo e a cidade. Então, na geografia, essa relação de campo e cidade é chamada como? Certo? De competição, de hierarquia, de cooperação ou interdependência. Nós estudamos demais esse conceito na última aula, pessoal. Então, eu acredito que vocês vão saber responder. Na última questão, sobre a estrutura fundiária, para quem não lembra, a estrutura fundiária é a divisão de terras no Brasil e as relações de trabalho no campo brasileiro. Assinale a alternativa correta. Então, gente, vocês vão assinar a alternativa correta que corresponde à estrutura fundiária no Brasil. Então, só para lembrar vocês, um ponto que nós discutimos muito na aula passada, é que, infelizmente, no Brasil, a gente não tem uma distribuição de terras boa. Então, há pessoas que têm muitas terras e há pessoas que vivem num campo e que não tem nenhuma terra. Então, isso diz respeito à estrutura fundiária, que é muito desigual no Brasil. Então, vocês vão marcar a resposta que corresponde, né, sobre a estrutura fundiária no campo brasileiro, tá bom? Então, pessoal, depois disso, é só enviar, certo? A atividade que já chega no meu e-mail. Então, bom desempenho a todos. E eu vou destinar as notas de vocês, vou entregar as notas de vocês na próxima aula. Até lá, gente. Um abraço.